Olá, sejam muito bem-vindos a este novo quadro do Vozes da Economia chamado Vozes EAD. Neste novo quadro, nós do Vozes entrevistamos professores e professoras à distância para debatermos assuntos da conjuntura econômica e relevantes para a nossa sociedade. Espero que vocês gostem e, neste primeiro episódio, iniciaremos com um debate acerca do o que é austeridade fiscal. Espero que gostem. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com a professora Renata Lins e o tema de hoje é o que é austeridade fiscal. Professora, como que podemos entrar em contato com esse tema tão debatido e complexo? O que é austeridade fiscal? Bom, Daniel, eu acho que talvez a forma mais simples da gente começar a falar disso é essa ideia tão falada, né, que a gente vê todo dia no jornal, em todo canto, que é essa famosa economia da dona de casa, né? Todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo já viu na televisão, né, vários governantes falando, não, porque não é possível a dona de casa para gastar sem ter primeiro ganho dinheiro, sem poupar primeiro de alguma forma, né? Ela tem que ter o dinheiro para gastar. E aí se usa essa mesma ideia para falar dos governos, como se os governos fossem como uma dona de casa. Mas não é verdade, um país não funciona como uma dona de casa, certo? E a começar por uma coisa fundamental, uma dona de casa não imprime seu próprio dinheiro, né? Isso é essencial para essa nossa conversa aqui. Quando a gente está falando de país, de gasto público, a gente tem que lembrar que os países que têm moeda nacional, né? Eu estou falando isso porque existem alguns países que usam moeda, usam dólar como moeda, e aí é diferente, né? Nesse caso. A União Europeia, por exemplo, também é diferente, porque eles têm um Banco Central europeu que emite euro para todo mundo, né? Então não é o país que emite a sua própria moeda, mas no nosso caso aqui no Brasil, quem emite o real é o governo brasileiro, né? Que a gente tem. Então, os países, via de regra, emitem sua própria moeda, ao contrário da dona de casa, que não tem moeda própria nenhuma para emitir. Ela tem que ganhar o dinheiro para poder gastar, ou no máximo comprar fiado na vendinha do seu Zé da esquina. Mas aí isso dura pouco tempo, né? Não dá para ela comprar qualquer coisa. Um país já não funciona desse jeito, né? E o fato de você emitir moeda, né, de você ser um país, então um governo, te possibilita, então, não ter essa restrição. Você pode gastar segundo as suas necessidades. E aí pensa, se você pensa desse jeito, você pode pensar, bom, então você olha para o país e vai pensar, o que esse país, o Brasil, precisa? Bom, a gente precisa de ter uma saúde pública sólida, a gente precisa de ter uma educação pública, né, com professores que recebam bem, que sejam bem atendidos, que possam dar aula de uma forma boa, que possam fazer uma formação, né? A gente precisa de segurança pública, a gente precisa de estradas que funcionem, a gente precisa de hospitais, né? A gente precisa de muita coisa. E o governo vai, então, organizar seus gastos segundo essas prioridades, certo? Aí entra a tal ideia da austeridade fiscal, né? Que traz a gente de volta para aquela ideia de que o governo, como a dona de casa, só pode gastar o que arrecada. Então, você não pode ter. Quer dizer, o que o governo arrecada? Ele arrecada os tributos, né? Os impostos que as pessoas e as empresas pagam, né? As empresas privadas e as pessoas pagam. A gente paga imposto de renda, a gente paga imposto toda vez que a gente compra alguma coisa numa loja, né? Tudo isso, e as próprias empresas pagam, então, seus impostos ao governo. Isso tudo faz um bolo que é a arrecadação do governo de tributos. E o que a ideia da austeridade fiscal diz? É que você não pode gastar para além do quanto você vai receber em tributos. Isso coloca a questão que a gente estava falando antes ao contrário. É como se, em vez da gente olhar para as prioridades do país, a gente fosse olhar primeiro e necessariamente para essa conta, né? Uhum. E como se o governo gastar mais do que ele arrecada fosse criar um grande problema. Isso é uma coisa também que a gente ouve todo dia, essa ideia do rombo das contas públicas, o desastre que é esse rombo e não sei mais o quê. Só que quando você vai olhar outros países, olha para os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tradicionalmente tem déficit público, por exemplo.
e não acontece nada. Outros países a mesma coisa. O Brasil tem uma história bem recente, que é esse período todo da pandemia, onde se precisou ter uma economia diferente naquele momento, né, em que ninguém saía de casa, em que a economia se restringiu a beça, as pessoas não podiam trabalhar, não podiam vender, você precisava dar apoio às pessoas que estavam sem trabalho e sem renda, e, de repente, se descobriu que o governo podia gastar. De onde veio esse dinheiro? Do próprio governo. O que aconteceu? Aconteceu que, apesar de tudo, a gente conseguiu sustentar essas pessoas, né, durante esse período tão difícil da história do mundo inteiro. Imagina, se a gente tivesse se colocado aquela restrição da austeridade, a gente estava ferrado. Sim. Né? A gente estava muito ferrado. A gente já ficou bastante ferrado, mas a gente estaria mais ferrado ainda, não é isso? Então, assim, em poucas palavras, eu acho que essa é a ideia que a gente coloca do que é austeridade. Então, é essa ideia de que necessariamente o governo precisa restringir, né, seus gastos àquilo que ele arrecada. E, como você pode notar, eu sou contra essa ideia. Eu, na verdade, dou aula sobre isso sempre, em vários espaços, em vários lugares, para dizer, gente, não. E, assim, esse período recente da pandemia é um excelente período para a gente olhar para isso, para a gente ver esse exemplo. O que aconteceu? Qual foi o desastre? Não teve esse desastre. Né? A gente conseguiu pagar para muita gente sobreviver durante aquele tempo. Gente que teria, provavelmente, ou não sobrevivido, ou teria pegado Covid, porque ia ter que sair para trabalhar de qualquer jeito, não é isso? Uma situação muito complicada. Sim. E ainda bem que o governo, naquele momento, teve bom senso e falar, não, vamos fazer então uma regra aqui, né? Vamos usar essa brecha aqui nas regras que a gente tem para poder gastar mais do que a gente deveria poder. Porque naquele momento a gente estava sob uma regra muito dura de gasto. E aí o que acontece? Já que a gente começou a falar de Brasil, o que acontece é isso. Em tese, a gente não tem restrições, mas o que se faz? Se colocam restrições, quer dizer, o próprio governo cria regras fiscais que restringem o seu próprio gasto. Sim. Isso aqui no Brasil, muito fortemente, começou lá atrás, nos anos 2000, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, e começou a ser aplicada, então, em 2001. Então, de lá para cá, foi colocado muito fortemente na cabeça das pessoas isso, de que o superávit primário, que as pessoas não sabem nem direito o que é, né? Mas, enfim, é uma coisa que é fundamental que se tenha, porque senão o governo... Né? O que é superávit primário? É quando o governo, além de equilibrar suas contas, ele consegue receber mais do que ele gasta. Mas pensa, se a gente tem um governo de um lado e o setor privado do outro, se o governo recebe mais do que o que ele gasta, o setor privado recebe menos do que ele gasta. Então, assim, esse negócio aí, para as pessoas, para a gente, não é um bom negócio. E para o governo, na verdade, não sei por que seria um bom negócio. É uma coisa muito ideológica, essa ideia de, quer dizer, né, é uma ideia que não tem base no concreto. Mas o fato é que, de lá para cá, a gente colocou regras desse tipo. Então, a gente teve essa primeira regra muito forte, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois dela, a gente teve, no governo Temer, uma regra duríssima que foi colocada aí, foi uma regra realmente muito dura, em que o governo, que é a regra do teto de gastos, né, que é a emenda constitucional 95. A regra do teto de gastos, ela dizia o quê? Que o governo só podia gastar um tanto, que não ia aumentar de jeito nenhum. Pensa que a cada ano a população aumenta, as necessidades aumentam, mas assim, o que a regra do teto de gastos dizia era que aquilo ali não podia aumentar, só podia aumentar ser corrigido pela inflação durante 20 anos. Essa regra não existe desse jeito em lugar nenhum do mundo. Em outros lugares se colocam tetos de gasto periódicos que têm a ver com quanto você arrecada. No Brasil não tinha isso. Você podia arrecadar mais, mas você não ia conseguir gastar mais, porque a regra do teto de gasto dizia não pode gastar mais do que aquilo. Então, a gente estava sob a vigência dessa regra quando aconteceu a pandemia. E, de certa forma,
foi nossa sorte, porque isso aí quebrou o teto de gasto completamente. Uhum. Né? Se criou na pandemia, se abriu um espaço de gasto que não estava previsto em lugar nenhum, né? Para dizer, porque a gente tinha lá uma regra colocando, né, que em momentos de economia de guerra, em situações de desastre, não sei o que, você poderia gastar mais, a gente usou isso corretamente, na verdade, né, para poder gastar mais. Agora, a pandemia no mundo inteiro, ela fez justamente os outros países repensar justamente essas regras, que eram tão duras, e pensar como flexibilizar, porque justamente as pessoas se deram conta que isso aí causava problema, não é uma boa forma de lidar. Aqui no Brasil, ao contrário, o que aconteceu? Acabou a pandemia, né? Ainda no final da pandemia, na verdade, não tinha nem acabado completamente, já se começou a querer segurar tudo de novo. Segurar o gasto, falar, não, agora a gente tem que compensar, porque a gente gastou muito, então agora a gente tem que restringir, tem que ser duro, tem que ser rígido, tem que ser... Gente, mas por quê? Como? Não estava funcionando tão bem. O que está acontecendo? Mas, enfim, depois de tantos anos sendo colocado pelos jornais, pela televisão, na cabeça das pessoas de que isso era uma coisa fundamental, pouca gente questiona isso. E não é que não tenham economistas que questionam isso, tem muitos economistas. Só que os que são chamados para a televisão não são esses, né? Os que são entrevistados no jornal normalmente não são esses. Poucas vezes. Curiosamente, durante a pandemia, a gente foi entrevistado muitas vezes, porque eles precisavam de uma explicação. E a gente tinha explicações, assim, né? Eu estava olhando aqui, saiu matéria da gente no Mundo Diplomatique, na Carta Capital, em um monte de lugares, falando disso, falando, gente, olha só, não é assim que o mundo funciona e agora a gente está vendo que não é assim concretamente. Professora, sobre o debate brasileiro, nós temos uma Constituição que é avançada, né? Que é conhecida como uma Constituição Cidadã, e lá está assegurado para todos o direito à saúde, previdência, educação. Como que o debate da austeridade, como que a austeridade ameaça ou tem algum conflito com essas garantias? Porque quando nós pensamos no orçamento, há ali, né, um conflito, né, por conta da necessidade dessas garantias desses direitos via Constituição. Contudo, tem todo uma cisão, né, um debate e um conflito com relação a essas garantias, né? Sem dúvida, cara, você tocou num ponto fundamental dessa conversa. É exatamente isso. A Constituição de 88, lembra, ela foi criada num período pós-ditadura, onde o Brasil estava se reconstruindo como uma democracia. E ela reflete muito isso. Ela reflete muito a necessidade dos constituintes de buscar direitos para a população, direitos que tinham sido negados durante um bom tempo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente volta com essa ideia de austeridade de uma forma tão rígida como ela vem sendo pensada, ainda mais nos anos recentes, né? Você está dizendo o quê? Que é mais importante você conseguir fazer superávit ou equilibrar o orçamento do que atender a população, que são direitos constitucionais, como você bem disse. Como assim? Sabe, na Constituição não estava escrito que você precisava, né? Não estava isso escrito originalmente na Constituição. Mas o que acontece? Isso não deveria, esses assuntos orçamentários desse jeito não deveriam estar na Constituição, porque justamente o orçamento de cada ano ele é feito a cada ano. A gente tem um planejamento de orçamento, né, que é feito o grande planejamento de 4 em 4 anos, depois a gente faz o planejamento do ano, depois a gente faz a lei de responsabilidade, a lei orçamentária anual, né, que tem que ser a LOA, que tem que ser aprovada no ano, e tudo isso deve refletir as necessidades da nossa população e do nosso país. Sim. Né? Na hora que você diz, não, então tem isso aqui, mas isso está restrito por uma regra fiscal muito dura, pela austeridade fiscal, você está dizendo, esses direitos eles existem, mas eles não valem exatamente, eles não vão ser cumpridos necessariamente, o que é um absurdo, né?
os direitos da população garantidos pela Constituição, imagina, direito à vida, direito à saúde, direito a uma alimentação decente, direito a uma educação pública de qualidade, isso tem que ser garantido. Sim. E aí, qual é a ideia por trás? É você, na verdade, reduzir o tamanho do Estado, porque aí você diz o Estado não pode atender essas coisas, e aí você reduz o tamanho do Estado e bota o setor privado para atender na saúde, para atender na educação. A gente já tem um sistema misto, por conta de todas essas questões, esses conflitos que existem. Né? A gente não tem um sistema onde você tem educação pública de qualidade para todo mundo, você não tem saúde pública para todo mundo, ou tem num certo nível, mas aí existe também, paralelamente, a saúde privada, a educação privada, e eles coexistem. Né? Na medida que você reduz o tamanho do Estado, aumenta o espaço do privado. Sim. Só que o que o privado busca, o setor privado busca? Busca lucro, né? E aí, na hora que você busca lucro, você muda de novo a questão da prioridade, porque a prioridade não deixa de ser um atendimento de qualidade e passa a ser o quanto eu posso ganhar em cima disso. Hoje em dia a gente vê muito isso a partir dos planos, né? Plano de saúde. Os planos de saúde, cada vez mais, eles tiram das pessoas tudo que eles conseguem tirar e eles dão o mínimo que eles podem dar. Sim. Né? Eles tentam... Tem setores dentro do sistema de plano de saúde, setores específicos, cuja função é descobrir formas legais, brechas, para negar atendimento de algumas coisas. Não, essa cirurgia você não vai poder fazer, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Esse atendimento aqui não vai poder ser preenchido. Quer dizer, e aí o que acontece? Se o plano nega, as pessoas vão para onde? Para o sistema público, que aí atende sim todo mundo. Né? Só que não tem, né? Não tem recurso, está sobrecarregado, tem um monte de gente trabalhando demais e ganhando de menos. Né? A gente tem um problema grande aí. Faz muito sentido, professor, esse debate acerca dos planos de saúde, tanto que essa tensão entre o privado e o público, diante de um cenário de austeridade, mas fica claro, né, que o serviço privado tem as suas limitações e, por visar lucro, tem certos tipos de serviços que o custo torna a sua oferta inviável, né, para esse tipo de setor, para o setor privado, né, ofertar esse tipo de serviço. Tanto que, quando ocorre isso na prática, de uma pessoa demandar um certo serviço que não vai ser ofertado pelo privado, ela vai correr para o serviço público, né, porque seria o único caminho, né. Então, muito obrigado, professora, pelo debate e pela sua explicação. Tá? Foi super, super bacana, foi super esclarecedor. Ficamos muito felizes de contar com sua explicação e com todo o seu trabalho. Agradecemos muito. Muito obrigada a você, Daniel. Vamos ver se a gente conversa outras vezes. Vocês curtiram esse episódio e sabe que vai ter alguém que vai gostar também de receber. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e seguir todas as nossas redes sociais. Agradecemos muito o feedback de cada um de vocês e até a próxima.